Será que você precisa suplementar whey protein? Você conhece esse suplemento? Você acha que é necessário na sua rotina? Você sabe o motivo da gente utilizar e falar tanto desse suplemento atualmente? Você sabe as variações de whey protein concentrado, hidrolisado, isolado, o blend que tem hoje em dia ou a proteína vegana? Você sabe as diferenças? Fica nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas, ter autonomia para poder fazer a sua própria escolha e ver se esse suplemento faz sentido para você. E também quando você for comprar em alguma loja de suplementos ou na internet, você vai saber fazer a sua escolha porque você tem conhecimento. E conhecimento sobre alimentação é poder. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar sobre alimentação, nutrição, suplementação e estilo de vida saudável que tanto amamos. E curta esse vídeo também que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais. O primeiro ponto que vocês precisam entender é que o whey ele é a proteína do soro do leite. Então já entendemos que o suplemento de whey é proteína, tá? Só que ele tem uma composição de aminoácidos muito boa e principalmente proteínas de alto valor biológico. A digestibilidade e a absorção do nosso corpo com as proteínas, né, que tem ali todos os aminoácidos que tem no whey, é muito boa. Então, por isso que a gente acaba optando por ele na facilidade do dia a dia. Principalmente porque a maioria das pessoas sempre esquecem de consumir algum tipo de alimento com proteína, às vezes no meio da tarde, às vezes pela manhã. Na maioria das vezes, o brasileiro ele já não tem muito o hábito de consumir proteína, tá? Isso é algo que as pessoas estão aumentando atualmente, principalmente agora nessa febre de ganhar massa muscular. E ainda bem que está em alta esse assunto, né? Porque é um assunto que todo ser humano precisa ter acesso, conhecimento e ser influenciado mesmo, porque é uma influência muito boa. Ganho de massa muscular, porque garante longevidade e saúde. Então, o whey ele entra aí como simplesmente uma facilidade na nossa rotina, porque quando pensamos em ganho de massa muscular, nós precisamos garantir que a pessoa consuma uma quantidade X de proteína no dia. Porque a proteína vai ser fundamental para a reconstrução dessa massa muscular, para a manutenção da massa muscular, para a reparação das fibras musculares. Então, as proteínas elas são fundamentais para o ganho de massa muscular. Quando pensamos em massa muscular, pensamos em proteína. Você precisa atingir a sua meta de proteína no dia. Então, para isso, nós precisamos garantir também que você consiga pegar principalmente de várias fontes de alimentos, porque quando conseguimos variar as fontes de proteína, conseguimos variar também a quantidade de aminoácidos, porque nem toda proteína é igual. Elas estão estruturadas de formas diferentes. A quantidade de aminoácidos e a composição a quantidade mesmo e a composição de aminoácidos que tem em determinadas proteínas é completamente diferente. Os aminoácidos que tem, por exemplo, num peito de frango, numa carne vermelha, numa proteína vegetal, num whey, é completamente diferente. E quando conseguimos variar esses alimentos, nós conseguimos absorver, né, ter um bom aporte de aminoácidos na nossa rotina e também, claro, o nosso intestino ama isso, né? Eu sempre falo para vocês que a variedade é sempre fundamental para garantir uma boa qualidade da nossa microbiota intestinal, tanto de proteína vegetal quanto de proteína animal. Essa variedade é fundamental. E o whey protein, ele vai entrar com essa facilidade, por exemplo, num lanche da tarde. A maioria das pessoas está sempre na correria. Então, a pessoa ir lá e fazer um peito de frango, se ela não tivesse organizado direito, ter que cozinhar um ovo, ou até mesmo levar a marmita, para algumas pessoas acaba sendo um ponto de dificuldade. Então, como nós queremos aí facilitar a rotina das pessoas, o whey protein entra, porque ele é apenas um pozinho, que você pode levar ele ali, um pozinho da sua chequeteira, bater com água, você pode levar um pozinho, colocar depois um pouquinho de água no seu trabalho, na rua que você tiver, fazer um creminho ali, comer com uma fruta. Você tem inúmeras possibilidades de utilizar o whey protein na rotina, principalmente pela facilidade dele. Não abre aquela marmita, tem aquele cheiro forte de ovo que muita gente, isso acaba sendo um fator que é limitante para muitas pessoas. Fato de levar marmita, que abre em algum lugar e vem aquele cheiro desagradável. Então o whey entra com essa facilidade, mas claro, o whey ele nunca vai substituir o alimento de verdade. Isso não pode, eu sempre falo para vocês. Os suplementos eles vêm com uma facilidade, mas nunca para substituir. Por isso que o próprio nome já diz, é um suplemento alimentar, tá? Ele só vai suplementar algo, ele vai complementar a sua rotina alimentar. Nunca vai substituir o alimento de verdade.
Então, eu não indico que, por exemplo, você abandone toda a proteína e consuma só whey de forma alguma. Ele entra como uma das fontes de proteína que vamos utilizar dentro da nossa rotina, onde você já utiliza o seu peito de frango, a sua carne, o seu ovo, tá? Se você também às vezes é vegetariano, vegano ou quer variar também os tipos de fonte de proteína, né, vegetal, pode utilizar um tofu, uma proteína da ervilha, mas vamos entender agora as diferentes formas de whey, né, que a gente vê aí no mercado de apresentação do whey. Temos o whey concentrado, que ele é aquele que tem 80% de sua composição proteína. Os outros 20% é carboidrato. Então você vai olhar lá ele normalmente é muito mais acessível e muito mais barato. Quem tem intolerância à lactose normalmente não consegue consumir esse whey porque sente muita distensão e se sente muito mal. Por quê? O carboidrato do leite é a lactose. Então 20% ali desse whey vai ter uma grande quantidade de lactose. Se você tem uma intolerância muito severa, a gente indica que você consuma o whey isolado, porque o whey isolado ele passa por um processo de filtragem onde nós conseguimos isolar mais ainda a proteína, então ele tem uma pequena quantidade de carboidrato, que é, no caso, a lactose. Tem uma pouca quantidade, mas se essa pessoa tem uma intolerância muito severa ainda à lactose, pode ser que nem mesmo o whey isolado ela consiga se dar bem e digerir. Pode ainda sentir alguns gases, e aí esse mal-estar a pessoa não compensa, né? Então, neste caso, a gente indica para essa pessoa que ela utilize até mesmo uma proteína vegetal. Gente, não existe whey vegetal, tá? Quando falamos sobre whey, sempre é proteína do soro do leite. Quando falamos agora proteína vegetal, aí é uma proteína vegetal da ervilha, uma proteína vegetal da soja, uma proteína vegetal que tem hoje em dia também do arroz. Tem várias outras fontes vegetais que nós podemos pegar a proteína em pó. Mas quando falamos de whey, sempre será proteína do soro do leite, não tem whey vegetal, tá? Esse é um ponto bem importante para vocês começarem a se inteirar aí nesse mundo de suplementação. Quando vocês forem comprar, vocês saberem até mesmo o que pedir para o vendedor ali da loja de suplementos. Agora, o whey isolado, ele também, quanto mais a gente vai isolando e passando por esse processo de filtragem para a gente concentrar a proteína, mais caro vai ficando, porque vamos utilizando mais processos industriais, tá? Então, para isso, o whey concentrado, normalmente ele é muito mais barato, 80% de proteína, 20% de carboidrato. Ele entra como uma excelente opção para quem consegue digerir aí lactose e tudo mais. Pode entrar, é o que eu consumo, que a maioria das pessoas consomem hoje em dia. Mas se você tem que isolar mais ainda a proteína, você pode consumir o whey isolado, tá? Agora, se você tem uma digestão muito ruim, passou por algum processo, por exemplo, de bariátrica, a gente sempre indica, né? Quando a pessoa está num processo de recuperação ali pós-cirurgia, ou ela passou por uma bariátrica, a gente indica o whey hidrolisado. O whey hidrolisado, ele já passou por um processo de hidrólise. Hidrólise é quebra, então ele já foi praticamente pré-digerido. Então, quando você vai consumir o whey hidrolisado, a absorção dele é muito rápida e com isso tem uma facilidade principalmente para essas pessoas que têm essa dificuldade de digerir a proteína, como pessoas que passaram por uma bariátrica ou outras pessoas também que têm algumas questões gastrointestinais. Mas por causa disso, por ele passar por esse processo de hidrólise, é um processo muito mais caro, né? Quando a gente fala assim da indústria dos suplementos, então vai encarecer demais o produto. O whey hidrolisado, ele é muito mais caro do que um whey concentrado. Então isso depende do seu objetivo, quem é você e o quanto você quer também investir nesses suplementos. Agora existe hoje em dia também no mercado o whey protein sem lactose. Não tem como nós retirarmos completamente a lactose, né? Como eu falei para vocês. Quando ele é isolado, que retiramos praticamente ali quase todo o carboidrato do leite, mas ainda pode ter resquícios, que a gente não consegue tirar 100%, uma pessoa que tem uma intolerância à lactose muito severa ainda não consegue lidar bem com o whey isolado, isso depende da pessoa. Mas um whey sem lactose, simplesmente eles adicionam a enzima lactase ali em sua composição para poder facilitar para pessoas que têm intolerância à lactose. Se você tem intolerância à lactose, o seu corpo ele não consegue produzir uma quantidade, às vezes consegue uma quantidade X de lactase no dia, que é a enzima que vai ajudar a quebrar a lactose e a digerir a lactose. Às vezes, pessoas que têm intolerância à lactose, elas conseguem produzir uma quantidade X de lactase no dia.
Aí, às vezes, no whey protein ali, já ajuda tendo um pouco dessa enzima. Mas ainda assim, tem pessoas, como eu falo, depende muito de cada caso. Tem pessoas que mesmo tendo ali a enzima lactase, elas não conseguem se dar bem com whey. Se sentem muito inchadas, se sentem com muitos gases, distendida. Então, nesse caso, para essas pessoas, nós indicamos a proteína vegetal. Tem várias hoje em dia no mercado. Eu gosto de um blend vegano, onde nós conseguimos pegar uma proteína de arroz, uma proteína da ervilha, uma proteína da soja. Mas atualmente uma das mais indicadas aí em relação à quantidade de aminoácidos é a proteína da soja. A proteína vegana por si só, gente, proteína vegetal, ela não é muito saborosa. O whey, com certeza, principalmente o whey concentrado, ele é muito mais saboroso, principalmente porque ele tem ali uma quantidade de carboidrato. Então, tudo isso é muito mais palatável, né? A gente fala que o nosso paladar gosta mais. Agora, proteína vegetal não é tão boa assim, mas se você souber fazer um shake e conseguir colocar outros complementos para mascarar esse sabor, alguma fruta congelada, pode colocar alguma coisa para adoçar ali também, uma canela, um cacau, enfim. Todos esses outros complementos conseguem mascarar muito bem o sabor, então dá para tomar sim. Agora, um outro suplemento de whey que a gente vê muito no mercado também é um blend, onde ele tem uma quantidade X de proteína ali do whey protein concentrado e uma outra porcentagem de proteína da soja, tá? Esse whey, normalmente, ele é muito mais barato também, porque a proteína da soja ela acaba sendo mais barata. Então, quando a gente faz esse mix, pode ser uma excelente opção se você não tiver muito dinheiro para poder investir em somente um whey protein. Como eu disse, a proteína da soja ela é muito boa. Ela também é uma proteína que a gente indica bastante, tem uma boa composição no seu aminograma, né, de aminoácidos. Então a gente fazer esse blend aí, tanto do whey quanto da proteína da soja, pode ser uma excelente opção para quem não tem muito para investir somente no whey. Mas, como eu disse, o sabor acaba sendo não tão gostoso. Então, já entramos em outro ponto que vocês precisam ficar atentos, que é em relação à lista de ingredientes. Por quê? Se você sofre com muitos problemas intestinais, você precisa ficar atento aos tipos de adoçantes que contém no whey que você vai comprar. Se for normalmente com aqueles adoçantes xilitol, eritritol, que são aqueles polióis, né, que tem esse O aí no final, normalmente esses adoçantes causam muita distensão abdominal. Então, às vezes, a pessoa está com muitos gases, não é nem por causa do whey, mas é por causa do adoçante que tem no whey que ela está consumindo. Então, ela precisa ficar atenta a isso. Em alguns casos, se a pessoa sofre com muitos problemas intestinais ali, ela está tendo que fazer, né, um limpa mesmo ali na alimentação dela em relação a adoçante, corantes, estabilizantes, a gente indica para essa pessoa comprar sempre o whey sabor natural. Ele não vem adoçado, ele não vem com nenhum aditivo químico ali. Nesses casos, a gente fala para a pessoa adoçar, como por exemplo com stevia mais natural, e ela poder saborizar da forma que ela quiser, como fruta congelada, com cacau, com uma canela, também pode ser uma boa opção para aquelas pessoas que estão fugindo ali do excesso de aditivos químicos. Mas, se a pessoa já tem uma alimentação clean e ela simplesmente consome no whey dela alguns saborizantes ou alguns adoçantes ali em algum momento do dia dela, tá tudo bem. Isso sempre vai depender de como tá funcionando o seu intestino. Hoje em dia, nós indicamos whey não somente para atletas, mas para pessoas que precisam bater a sua meta de proteína no dia e principalmente para ajudar também na saciedade, a fazer uma refeição mais completa. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Um lanche da tarde ali excelente é um shake com proteína, onde essa pessoa consegue colocar frutas, ela vai colocar o whey que já vai garantir saciedade, pode colocar alguma fibra em pó também. Já fica um lanche da tarde muito mais completo, vai dar muita saciedade para essa pessoa e às vezes à noite ela não vai chegar com aquela fome de leão, simplesmente porque ela fez um lanche da tarde muito mais completo. Então ele entra como uma excelente estratégia desde a pessoa que é atleta e quer ganhar massa muscular, quer melhorar o rendimento, até a pessoa que quer emagrecer e precisa bater a sua meta de proteína no dia e também para pessoas idosas. Nós temos indicado muito whey protein para pessoas idosas. Por quê? Quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando sem vontade de comer proteína, tá? E ela não fica querendo mastigar coisas, né, difíceis ali, um pedaço de carne, um pedaço de frango. Normalmente, quando a pessoa fica idosa, ela quer uma comida mais pastosa, uma coisa ali mais molinha para ela, para poder facilitar mesmo. Tem toda uma questão, né, dentária envolvida, uma questão muscular aqui também envolvida. Então, para isso, a gente indica o whey, porque normalmente, quando a gente
quando a pessoa vai ficando mais idosa, ela não vai comendo a quantidade de proteína que ela precisa no dia. É muito mais fácil a gente ver um idoso sempre com um pedacinho de pão, molhando ali, né, num cafezinho com leite, uma bolachinha, um negocinho mais molinho, e sempre é uma fonte de carboidrato. Então o whey entra como uma excelente estratégia. Tanto whey como outra proteína em pó também, pode ser uma proteína vegetal, porque essa pessoa consegue fazer um café da manhã mais completo, um lanche da tarde mais completo, bater a meta dela de proteína no dia, que vai ser muito importante para a gente manter aquela massa magra para aquela pessoa idosa, principalmente para a gente evitar qualquer problema ósseo. Eu sempre falo para vocês, a massa muscular, ela vai proteger nosso osso. E aí, quando a gente consegue proteger com uma boa quantidade de proteína, nós estamos ajudando principalmente num envelhecimento muito saudável desses idosos. Porque o grande questão, né, quando a pessoa vai ficando mais idosa, ela não come a quantidade de proteína que precisa, ela vai perdendo muita massa magra, muita massa muscular, os ossos vão ficando muito fragilizados e é onde vemos muitos quadros, né? Às vezes algumas quedas em idosos, sarcopenia, e com esse simples hábito de nós colocarmos esses suplementos e essa facilidade que a indústria hoje em dia trouxe pra gente, podemos ajudar demais até mesmo as pessoas aí da nossa casa, nosso pai, nossa avó. Então tá vendo como é um suplemento que ele abrange um público muito maior do que a gente imagina? Vale a pena você identificar se você pode consumir esse suplemento, não tenha medo. Consumo de proteína não vai dar problema renal, mas é claro que como qualquer tipo de suplemento, qualquer tipo de alimento que a gente vai indicar para vocês, vocês precisam beber água. Isso é fato, não tem como nós retirarmos uma coisa da outra. Tudo que vocês forem fazer hoje em dia, qualquer tipo de suplemento, alimento, vocês precisam bater a meta de água no dia e isso é fundamental, mas parem de ter medo da proteína em pó. Na verdade, ela vai ajudar demais. Mas claro, ela nunca vai substituir o alimento de verdade. Então, não estou aqui falando para vocês substituírem o alimento pelo whey, não. Lembre-se, sempre ele vai entrar como um plus, como um complemento e uma facilidade. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre esse suplemento, escreva aqui nos comentários que eu posso trazer outro vídeo tirando todas as dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo.